Aí você pode colocar em modo de apresentação. Tá aqui. Então, boa noite, meu nome é Letícia. Vou falar um pouquinho sobre o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é uma condição no qual o débito cardíaco está diminuído por conta de uma insuficiência, uma falência Ô, da bomba Letícia, cardíaca. só um segundo. Oi? Seu slide não está em modo de apresentação, ele está só na tela fixa. Aperta embaixo. Não está dando certo, não? Não, para nós aqui não, tá? Para você está, Tony? Não, clica aí embaixo. Ah, acho que agora vai dar certo. E agora? Agora deu. Deu. Pode ir. Mudou? Mudou. Tá certinho. Sim. Tá, certinho. Então, voltando, como definição do choque cardiogênico, a gente tem um estado de hipoperfusão tecidual por conta de uma falência da bomba cardíaca. E isso acaba gerando repercussões sistêmicas. A gente tem dois estudos que trouxeram critérios para auxiliar a gente a identificar um paciente que está com esse quadro. O primeiro é o estudo choque, que adota como critério uma pressão sistólica menor que 90 por um intervalo de tempo maior que 30 e a necessidade de drogas vasoativas para manter essa PA mais elevada. O estado de hipoperfusão, a pele fria e pegajosa, uma diminuição da diurese e o índice cardíaco menor que 2,2. Ainda a pressão de oclusão da artéria pulmonar de no mínimo 15, que eu vou explicar melhor mais na frente. E a gente também tem um outro estudo que acrescentou mais dois itens que são importantes, que são os sinais clínicos de congestão pulmonar e um lactato sérico maior que 2, que tem como parâmetro a hipoperfusão sistêmica. De etiologia do choque cardiogênico, a gente tem de forma predominante o infarto. Além dele, a gente também tem as causas mecânicas, como a insuficiência mitral aguda, ruptura de ventrículo esquerdo, 10% corresponde à falência do ventrículo direito e outros 10% miocardiopatias e obstruções. Eu trouxe uma classificação de um estudo que classifica o paciente em cinco critérios. O primeiro é aquele paciente que ele está sob risco de desenvolver um choque cardiogênico. É aquele paciente que tem um IAM grande, uma insuficiência cardíaca descompensada, mas ele não tem sinais clínicos. Já o B é aquele paciente que está começando a entrar em um choque cardiogênico, ele já começa a dar sinais. Ele tem uma taquicardia, uma hipotensão inicial, mas sem repercussões sistêmicas. Já o C é um paciente clássico. É aquele paciente que a gente vê com a pele fria e pegajosa, uma hipoperfusão, que já tem uma repercussão mais sistêmica. E é um momento que a gente, nesse paciente C, a gente toma medidas mais invasivas, o uso de vasopressores. Já o paciente D é um paciente que não respondeu a essas medidas iniciais. E o paciente E é um paciente que já está em um colapso circulatório extremo. E a cada etapa que a gente vai subindo, o risco de desenvolvimento de uma PCR, ele aumenta cada vez mais. E aí, para a gente entender melhor um pouco o choque cardiogênico, a gente precisa entender também a fisiopatologia. Aí eu trouxe essa imagem, que é um resuminho do desenvolvimento do choque cardiogênico. Primeiro, a gente tem um fator desencadeante, que pode ser tanto fator primário, cardíaco ou secundário. E aí, com essa disfunção do miocárdio, ocorre uma diminuição do débito cardíaco. Com essa diminuição, tem uma diminuição da perfusão dos órgãos, uma diminuição da pressão sanguínea. No primeiro momento, o nosso sistema ele vai tentar ativar mecanismos de compensação para essa hipotensão e hipoperfusão. Então, ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona como uma medida de retenção hídrica para aumentar essa PA.
Vai também realizar uma vasoconstricção periférica para melhorar a perfusão e uma venoconstricção para melhorar uma pré-carga, um retorno venoso. Aí, no primeiro momento, esses mecanismos compensatórios, eles vão ser suficientes. Só que depois de um tempo, eles começam a ser insuficientes. E aí a gente começa a ter repercussões mais sistêmicas ainda. Uma delas é a congestão pulmonar. Porque com a falência do ventrículo esquerdo, acaba que aumenta a pressão retrógrada pulmonar e acaba desenvolvendo edema agudo de pulmão, um paciente com dispneia, na ausculta a gente ausculta as crepitações e tem a presença da hipoxemia. Essa hipoxemia, ela piora ainda mais a função cardíaca do miocárdio. E aí, isso vai acabar gerando um ciclo vicioso, porque essa hipoxemia, ela vai gerar menos débito cardíaco, vai diminuir menos ainda a perfusão do próprio coração, vai gerar mais isquemia e assim por diante, fica esse ciclo. E aí, com a piora do quadro, a gente começa a ter uma resposta inflamatória sistêmica, porque com essa hipoperfusão, o nosso intestino, ele começa a ficar um pouco mais lesionado. E com isso acaba ocorrendo translocação bacteriana e uma resposta inflamatória sistêmica pode acabar sendo desenvolvida. E aí, por fim, de forma mais drástica, quando não, o paciente não respondeu às medidas iniciais que a gente tentou, ocorre a disfunção múltipla de órgãos, que é a insuficiência renal aguda, hepatopatias e entre outros. Então, é importante a gente saber manejar esse paciente desde a admissão lá no CTI. Aí eu achei bem interessante esse quadro, porque ele aborda como se fosse o ABCDE do trauma, desde a admissão até o momento mais avançado. Então, primeiro, ele prioriza a via aérea, porque como o edema agudo de pulmão ele é frequente nesses pacientes, muitas vezes eles vão acabar precisando de intubação. Mas a gente tem que também lembrar que a gente não pode intubar sem ter um suporte hemodinâmico antes. Porque com a intubação e as drogas que a gente utiliza nela, acaba reduzindo o tônus simpático e a pré-carga, e aí com isso pode fazer com que durante a intubação ocorra uma queda brusca da pressão e uma PCR durante o procedimento. 9,2. Depois a gente vai avaliar a respiração. Naqueles pacientes que estão com ventilação mecânica, a gente vai estabelecer uma ventilação protetora e uma PIP conforme a falência do ventrículo. E aí a gente tem uma diferença se o problema estiver no ventrículo esquerdo ou no direito. Como o do esquerdo é o mais comum, geralmente a PIP ela ajuda mais. Ela vai recrutar mais os alvéolos, melhora a oxigenação, reduz o edema alveolar. Mas se o problema do choque for a falência do ventrículo direito, quando a PIP está em excesso, ela piora o estado do paciente, porque ela reduz o retorno venoso, aumenta a resistência vascular pulmonar e piora o enchimento do ventrículo direito. Então, se for o ventrículo esquerdo, a PIP ajuda, e no ventrículo direito, a gente usa uma PIP mais baixa e com cautela. E na respiração, a gente ainda pode utilizar de ultrassom à beira-leito, que a gente vai ver as linhas B, pode ver as linhas B de congestão. Já na circulação, a gente vai avaliar a necessidade de fluidos. Geralmente, o paciente ele já vai estar, entre aspas, molhado, porque muitas vezes ele chega com um edema pulmonar. Então, o fluido é só se ele houver evidências de hipovolemia. Nosso objetivo é ter uma pressão média maior ou igual a 65. Normalmente, a primeira droga que a gente costuma usar para aumentar essa pressão é a noradrenalina, porque ela vai melhorar também a perfusão coronariana. E a gente também utiliza dos inotrópicos, que é onde a gente vai tratar o problema fisiopatológico. Como o paciente tem um baixo débito cardíaco, esses inotrópicos, que a principal é a dopamina, vai melhorar a contratibilidade do coração,
como consequência, o volume sistólico e o débito cardíaco. Mas é importante a gente ressaltar que, geralmente, a gente usa a associação de nora com a dobuta para ter uma PA mais elevada antes de começar a dobutamina, que ela pode causar uma queda da pressão. Depois, a gente vai olhar os danos que esse choque causou no paciente. A gente vai começar a monitorizar o paciente, avaliar a diurese e pedir aqueles exames de rotina que a gente já pede no CTI para avaliar lactato, creatinina e entre outros. E aí, por fim, quando a gente conseguir estabilizar o paciente, a gente vai procurar o que causou esse choque. Como o infarto ele é a principal etiologia do choque cardiogênico, a gente já solicita um eletro em 10 minutos e a primeira amostra de troponina. Porque todo choque cardiogênico ele é vindo de um infarto até que prove o contrário. Aí depois a gente vai realizar o eco, porque ele ajuda a responder se a fração de ejeção é reduzida, se o ventrículo direito está falhando, se tem alguma disfunção segmentar, e ela vai também direcionar a causa e a terapia. Aí depois disso, a gente vai escolher as drogas que a gente vai utilizar no paciente. A gente utiliza 5 pilares para escolher as drogas e as medidas terapêuticas. A primeira é a revascularização, se a causa foi um infarto agudo do miocárdio. E aí a prioridade é a reperfusão imediata desse coração. Depois a gente vai analisar a pós-carga, que é a resistência que o ventrículo esquerdo ele vai precisar lutar para conseguir ejetar esse sangue. Então, se ela estiver muito alto, o coração trabalha mais e como o coração do choque cardiogênico ele não vai estar funcionando bem, acaba sobrecarregando ele. E aí a gente utiliza de novo a nora, pode abrir mão também da vasopressina, quando tem necessidade de drogas da nora em dose mais alta, e pode ser que a gente utilize o nitrato, mas se o paciente já não tiver mais potência. Que aí ela vai ajudar naquele paciente que tiver com uma congestão e com um edema agudo pulmonar. Depois, a gente vai avaliar a pré-carga, que é o volume que chega no coração antes da contração. E aí ela vai ajudar, ela pode estar baixa, que quer dizer que o paciente está hipovolêmico, ou alta, no caso de uma congestão pulmonar. Se o paciente tiver congesto, a gente vai utilizar os diuréticos, principalmente a Mandar no furosemida. meu e-mail Já se o paciente e que eu tiver consigo seco, verificar. a gente Agora, sobre vai a fazer parte pequenas assistencial, quantidades de eu não consigo, cristalóide, sempre guiado mas por eu uma consigo resposta passar para vocês, né? do Você consegue me paciente, ajudar? Vou te mandar as mensagens, o do nome da responsividade. paciente. Eu liguei lá na Por recepção, fim, a ela gente não está vai olhar cadastrada para também transferência, ela está a querendo tirar a mãe contratividade dela do do hospital, coração. mas do Porque atendimento, como o eu débito cardíaco entendi. está reduzido, o Liguei lá, ela ventrículo ele não não está vai estar cadastrada no contraindo de espaço, forma adequada. o paciente E do aí é SUS quando a mesmo gente está na começa a clínica utilizar médica. Ela a fala dobutamina que está para conversando com o aumentar doutor Tiago essa Antunes. função do Mas eu coração. liguei lá no hospital e ela é A gente usa paciente principalmente com aqueles para pacientes que doutor estão com Salvo, a extremidades internação. frias, lactato Então eu alto, acho que baixo deve débito, que são estar as havendo alguma características falha do na choque comunicação, porque cardiogênico. o doutor Tiago ele é só sêmico, A então gente não também sei. tem outras duas classes de droga, que é a levosimirdona, que já é utilizada em Eu estou insuficiência te mandando cardíaca mais esses avançada, vídeos que que não a melhorou própria com a Fiuk dobuta. viu, Ela tá? é um sensibilizador radical, se vai melhorar na contratilidade, mas sem É, coisa consumir do o papai trabalho. oxigênio. Papai, Então, não piora a eu quero jogo de hipoxemia. futebol. E esses inibidores Você de pode me PDE3, ajudar? Deixa eu só que acabar também vai aqui. aumentar a Deixa contratilidade, o papai mas acabar. causa Bom, vasodilatação. Então, deixa o tem que ter papai. cuidado com o risco de hipotensão. E o quinto pilar, nessa imagem aqui, é a gente avaliar os batimentos cardíacos. Ver se tem alguma arritmia Ela e acabou tratar de essas comentar comigo arritmias, que a irmã dela que vai ser estava um como tema de uma acompanhante. próxima aula. Eu acho que vai precisar de uma atenção assim E é diferenciada. importante As meninas ressaltar me falaram que é o a doutor Giovanni que está lá, né? monitorização e o suporte nesse paciente. A gente pode abrir mão do balão intraórtico. Ele é um mecanismo que tem um baixo custo relativo, tem uma certa facilidade de inserção
E ele é um mecanismo que é sincronizado com o ciclo cardíaco. Então, se o paciente tiver uma arritmia, normalmente ele não é bem indicado, porque acaba prejudicando o funcionamento dele. E ele atua no mecanismo de contrapulsão. Então, no momento da sístole, que é quando o coração contrai, o balão ele desinsufla e ele vai gerar um vácuo. Com esse vácuo, reduz a pós-carga e melhora o volume sistólico. E aí, como consequência, melhora também o consumo do oxigênio do próprio miocárdio. Já na diástole, o balão ele vai ficar insuflado. Aí ele vai jogar o sangue para frente, melhorando a ejeção e o débito cardíaco e, como consequência, a perfusão sistêmica e também a perfusão do próprio coração. E a gente também tem a ecmoveno-arterial, que é um sistema que a gente utiliza para drenar o sangue no átrio direito por meio de uma cânula que vai na veia femoral. Aí ele vai passar por um sistema de oxigenação extracorpórea e retornar a circulação através da artéria femoral por uma outra cânula. Então, ela melhora a perfusão sistêmica, mas ela aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo. E isso pode ser que piore a distensão do ventrículo esquerdo, aumentando a resistência contra ele. Se o ventrículo esquerdo for a causa do choque, se ele não estiver muito bem funcionante, isso acaba criando repercussões sistêmicas, porque vai aumentar a pressão nesse ventrículo, aumenta a pressão atrial também do lado esquerdo, o edema pulmonar pode piorar e aumenta o risco de formação de trombos. E aí, uma forma de estratégia que a gente tem é associar a dobuta, que já vai estar associado no momento da ECMO, provavelmente, e os mecanismos mecânicos, que é o balão intra-aórtico, que eu mostrei anteriormente. É importante ressaltar que na ECMO a gente vai avaliar sempre 3 parâmetros, que o primeiro é o fluxo, que vai determinar o débito sistêmico. O outro é o sweep gas, que controla o CO2, e o FiO2 da membrana, que vai fazer a função do pulmão. Então, ela vai controlar a oxigenação. E, pelo que eu li em um artigo, existe uma síndrome de Harlequin, que ela ocorre de forma recorrente quando a gente utiliza a ECMO. Ela ocorre porque existem duas fontes de sangue chegando no coração, na aorta, ao mesmo tempo. Uma que vem da ECMO, que ela vai fazer um caminho retrógrado, porque ela vai subir por meio da aorta vindo da artéria femoral, e o coração vai fazer o caminho, o sangue vindo do coração vai fazer o caminho anterógrado, que sai do ventrículo esquerdo. E aí tem um momento que esses dois sangues se misturam, que chamam ponto de mistura. Se a ECMO domina, o sangue oxigenado ele sobe mais. E se o coração domina, o sangue do coração ele vai mais longe. Num paciente que tem essa síndrome, a gente vai utilizar a saturação do membro superior e inferior direito. No membro superior direito, a saturação vai estar menor. E é por meio disso que a gente detecta essa síndrome. Então, ela acontece quando o coração ele volta a ter um melhor funcionamento, volta a ejetar mais, mas o pulmão ainda está ruim. Então, o coração ele acaba ejetando mais sangue, mas um sangue mal oxigenado. E a ECMO acaba mandando um sangue bem oxigenado, mas não consegue Caramba, o papai agora não pode. atingir De onde que eu fico o pra Eu nosso, não todos sei, os eu tenho que ir lá órgãos. olhar, mas eu não posso sair daqui agora. Espera, tá bom? Mas como é que você botou É, amanhã E aí, o ontem? manejo Fran, dessa está síndrome é aqui. Eu não tô melhorar vendo a televisão. Eu só a posso te função do ensinar pulmão, vendo. aumentando a Você tem FiO2, que aumentando a entender. PIP, aumentando também o fluxo da ECMO, e também a gente pode mudar a configuração dessa ECMO para uma que também vai chegar predominantemente na parte superior do corpo.
Eu resolvi trazer também um pouquinho do Swan-Ganz, porque a gente utilizou semana passada em um paciente lá no CTI de Betim. Então, o Swan-Ganz, ele vai ajudar a responder algumas perguntas. Se o paciente está em estado de choque cardiogênico por conta do volume, por conta da falência do ventrículo esquerdo ou direito, se é uma fasciplegia ou se é até mesmo um choque misto. E aí o Swan-Ganz, ele vai analisar 4 parâmetros. Doutor Juarez, no Parâmetros. O documento, ela fluxo, fala que ele assim, vai ajudar a medir o débito cardíaco tal por meio circunstância de torna uma urgente o acesso às termodiluição. informações, inclusive para eventual A gente injeta um avaliação por soro outros gelado no profissionais. lumen proximal do catéter, e aí com isso, o monitor, a partir da curva de temperatura, consegue mostrar esse débito cardíaco. A pressão também, a gente vai ter a pressão venosa central, pressão da artéria pulmonar e pressão de oclusão da artéria pulmonar. Essa pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela vai mostrar a pré-carga esquerda. É a principal para avaliar se tem uma congestão. A gente também vai, a partir dele, analisar resistência. Analisando a resistência, a gente pode ajudar a diferenciar se é um choque cardiogênico, um cético ou um misto. E analisa também a saturação venosa mista. Aí eu trouxe um gráfico que auxilia a gente a analisar esse traçado do Swan-Ganz. O catéter ele vai percorrer a veia cava, o átrio direito, o ventrículo direito e a artéria pulmonar. E aí, cada posição ele vai te trazer um traçado característico. A pressão no átrio direito, que é essa primeira imagem do, do gráfico, é uma pressão que varia entre 0 a 8. E aí, por meio dela, a gente tem cinco tipos de ondas. Onda A, que caracteriza a contração atrial. Onda C, que caracteriza o abalamento da válvula tricúspide. A onda V, que que representa o enchimento atrial. E a onda X e Y, que representa o relaxamento atrial. Então, no átrio, a gente vai ter um traçado mais baixinho e com uma amplitude menor. E aí, se tiver menor do que 2, caracteriza uma hipovolemia. E um traçado maior do que 8 já caracteriza uma congestão direito por conta do ventrículo direito. Já o gráfico abaixo dele, ele vai representar a pressão diastólica do ventrículo direito e a sistólica também do ventrículo direito. Então, a gente vai analisar o ventrículo direito como um todo. Ele tem um traçado grande, que caracteriza a subida sistólica, e uma queda abrupta, que é a diástole. E aí, nessa queda, ele cai para quase zero. E isso vai ajudar a diferenciar ele com a pressão de oclusão da artéria pulmonar, com o gráfico dele. Por fim, a gente também tem o gráfico da artéria pulmonar, que varia entre 10 a 20, e vai ser esse daqui. Ele é bem parecido com o traçado do ventrículo direito, só que o que muda é que a gente vai ter uma incisura dicrótica, que representa o fechamento da válvula pulmonar, que é como se fosse uma pequena quebra na curva logo depois do pico sistólico. E aí, quando a gente vê esse ponto, quer dizer, então, que a gente já está na artéria pulmonar. E aí, progredindo o catéter, e acionando, inflando o balão, a gente vai ter a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que varia entre 6 a 15 ou 6 a 12. Esse traçado, ele volta a parecer com o atrial, porque ele vai refletir a pressão do átrio esquerdo e vai estimar também a pressão diastólica vinal do ventrículo esquerdo. Então, ele representa a pré-carga esquerda, que é o que a gente tem como objetivo maior quando utiliza esse dispositivo. Esse é um resuminho dos valores que a gente encontra utilizando esse catéter, e essas foram as minhas referências.
Muito bom, Letícia. Choque cardiogênico é um dos temas mais complexos, né, que a gente trata, né? É difícil tratar choque cardiogênico, né? Mesmo para nós aí que já estão há anos aí, cada paciente com choque cardiogênico é um, né? E é um tema realmente muito difícil, sabe? Inclusive, vocês R1 que estão fazendo essas aulas, foquem no básico mesmo, sabe? Definição, clínica, fisiopatologia, tá? Não precisam se preocupar em trazer informações assim muito aprofundadas sobre esses dispositivos ou interpretação deles, porque isso aí vocês vão pegando agora ao longo da residência, sabe? Mas você falou muito bem, né, sobre fisiopatologia, trouxe aí os perfis de choque, né? Então, a gente tem que realmente saber se o paciente é quente ou frio, seco ou úmido, né? O paciente frio e úmido, que é o perfil 4, né? Que é o mais grave, que é o choque cardiogênico mesmo, né? E primeira coisa, né? É saber identificar um paciente chocado, né? Paciente com a pele fria e pegajosa, paciente com a PAM abaixo de 65, né? É um paciente que a gente tem que estar atento, né? Se esse paciente tiver com crepitação, é um fator aí de gravidade a mais, né? E aí a gente tem que estar muito atento a esse paciente. Qualquer choque cardiogênico é um choque grave. A gente tem que também saber identificar a etiologia desse choque, né? Esse paciente infartou, esse paciente fez um TEP agudo, esse paciente está tamponando, o que está acontecendo com esse paciente? É um paciente que já tem uma doença de base, uma fração de ejeção baixa e simplesmente está descompensado, né? Então a gente tem que, sempre que esse paciente chega para a gente não pode simplesmente tratar um edema agudo de pulmão. A gente tem que, né, aumentar a nossa sensibilidade do diagnóstico, porque aquilo ali pode ser mais do que simplesmente um edema agudo de pulmão. Então a gente sempre tem que fazer uma troponina, pedir um BNP, ver um eletro, fazer um raio-x, né, passar um POCUS, né, vocês vão pegando mão aí, no começo vai ser para ver uma linha B, ver uma turgência jugular, uma turgência de veia cava inferior, mas depois vocês vão começar a identificar uma disfunção de VD, né? Então, esse exame ali de urgência, beira-ali dessa sensibilidade de perceber o paciente chocado, é uma skill que vocês têm que desenvolver, tipo, logo. E a partir daí, né, a gente vai implementando suportes, né? Fornecer oxigênio, ligar uma droga vasoativa, avaliar uma indicação de um VNI, ou mesmo de uma intubação, como você bem colocou, né? Saber que um paciente chocado, para você intubar, você tem que estabilizar esse paciente, porque senão você vai desarmar ele ali, e assim que você tirar o tônus adrenérgico, ele vai parar com você. Então, né, ligar uma nora no periférico ali, fazer uma preparação, uma oxigenação quando isso é possível, né? Então, isso é muito importante. Você citou aí a dobutamina, né, como a droga, uma das principais, né, para tratar o paciente em baixo débito, né, desde que esse paciente, né, esteja normo ou hipervolêmico, né, e principalmente, né, desde que a pressão permita, porque a dobutamina, quando ela inicia, ela tem um efeito de vasodilatação também, né, ela não é só inotrópica, ela é um vasodilatador, né, então isso aí a gente tem que estar muito atento. Os devices, aí você falou de várias monitorizações, né? O Swan-Ganz é padrão ouro para o choque cardiogênico, ele é superior aos outros, tá? Então, a gente tem o Swan-Ganz, ele dá diagnóstico, nos dá informações importantes sobre a mecânica ventricular direita e esquerda, né? Sobre a pré-carga do paciente, isso é muito importante. Se a gente tem disponível, a gente tem que usar, não vai mudar a mortalidade, o que vai mudar a mortalidade é a interpretação do dado, né? E aquilo que você faz com ele, porque também simplesmente interpretar e não tomar atitude, não vai mudar, né, desfecho do paciente, tá? Balão intraórtico, você citou bem, a gente tem dispositivo, a gente implanta. Esse dispositivo é um suportezinho ventricular, ele aumenta em 0,4 débito cardíaco, então, ou seja, dá mais ou menos aí 400 ml a mais de débito, mas para quem está com 1,6 de débito já é alguma coisa. Além disso, ele, como você bem colocou, ele é um balão de contrapulsação, então ele faz um movimento inverso ao do coração. Então, quando o paciente faz uma sístole, esse balão murcha, gera um vácuo, ajuda, né, reduzindo a pós-carga do ventrículo. Quando esse paciente entra em diástole, esse balão ele distende junto,
aumentando a perfusão da coronária e impulsionando o débito adiante, né? Então, é um dispositivo interessante. Hoje a gente usa ele bem menos do que antigamente, né? Hoje a gente já tem a ECMO VA, né? Que são outro tipo de assistência, né? Mas para um paciente com um choque cardiogênico agudo por doença coronariana que volta do cateterismo já com balão, isso aí a gente sabe que aumenta a perfusão da coronária, aquela coronária que já não estava muito bem perfundida, né? Então, é um tema bacana, eu acho que vale a pena vocês que estão no R1, estuda fisiopatologia, os padrões, né, de leitura do Swan Ganz por choque cardiogênico, né? É o único choque que a resistência está alta, né, e o índice está baixo. Então, acho que vale a pena vocês se aprofundarem no básico agora, né? Para depois vocês poderem compreender aí esses outros devices aí, tá? Mas bacana, você estudou, a gente viu que você estudou e uma aula muito boa, tá? Alguém tem dúvida? Hoje no feriado nós estamos com o Ibope meio baixo aqui, mas foi bom que vocês todos vieram. Eu vou mandar para vocês o artigo da semana que vem, tá? E semana que vem a gente já volta regularizado, artigo e aula, né? Paredes, né? Eu acho que com essa aula a gente conseguiu equalizar as faltas das 2 últimas semanas, né? E aí semana que vem a gente já volta com o artigo e o tema parelho, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Tem alguém vivo aí?